vocês veem que Bênção da Manhã abre inúmeras janelas e nessas janelas sempre alguma coisa bonita você vê, mas alguma coisa muito importante também você aprende. Hoje nós queremos então conversar um pouquinho via internet com Luciano José Dias. Ele que é mestre em teologia bíblica, professor do ITESP. E o Luciano, ele vai conversar conosco sobre uma coisa muito importante que inclusive você deve ter ouvido nos evangelhos passados aí de domingo, não é mesmo? As 3 tentações de Jesus no deserto. Seja bem-vindo, professor, para que possamos conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante. Padre, é uma alegria muito grande estar aqui com o senhor. Bom dia a todos aqueles que escutam o nosso programa Bênção da Manhã. E vamos discutir um pouco sobre esse tema que é tão importante também na nossa vida. Certamente, né? Jesus não foi tentado à toa, ele foi tentado para nos ensinar alguma coisa. Então, professor, o que significa? Primeira coisa que surge na narrativa dessa jejum de Jesus, surge desse jejum, dessas tentações de Jesus, surge aí Jesus fazendo um jejum de 40 dias no deserto. O que é isso, afinal? Qual o valor disso? Muito bem. É muito interessante, Padre, quando nós escutamos, quando nós vemos as passagens bíblicas que falam sobre isso. Não é somente no caso de Jesus que ele é tentado aqui pelos 40 dias, mas o número 40 ele está muito presente na Bíblia e é um número muito significativo. Por exemplo, nós vemos o dilúvio, onde acontece 40 dias e 40 noites. Nós vemos o êxodo do povo do deserto, que vai ficar 40 anos aí pelo deserto. Vemos Moisés no Monte Sinai, que vai ficar lá esperando pelas tábuas da lei durante 40 dias, também ele vai ficar e 40 noites, e tantas outras passagens. Esse número 40, ele representa um tempo de purificação, um tempo de preparação, nós podemos assim dizer, para algo maior no decorrer da nossa vida. Representa também a totalidade de uma vida. Isso significa dizer que Jesus, ao ser tentado 40 dias, na verdade, ele é tentado durante toda a vida dele. Lembrando também as nossas tentações, as quais nós passamos durante toda a nossa vida. Não somos tentados só durante 40 dias, mas a nossa vida inteira. Então, esse número 40 representa também essa totalidade de uma vida. Ah, sim. E o deserto, o fato de ser deserto, tem também algum simbolismo, professor? Sim, sim. O deserto é muito importante porque o deserto ele representa essa terra que é inóspita. É uma terra que é antagônico à questão do paraíso. No deserto, nós nos encontramos com nós mesmos, nos encontramos com os nossos medos, com a nossa fragilidade. No deserto, a gente se depara com a nossa pequenez. E ali, nós somos chamados a escutarmos ou a voz daquele que nos conduz, que vai à nossa frente, no caso aqui fala do Espírito Santo, é o Espírito que conduz Jesus, ou nós podemos escutar a voz do tentador, que é aquele que fica no nosso ouvido buzinando. No deserto nós descobrimos que Deus coloca em nossa frente 2 caminhos, um que leva a bênção e um que leva a maldição. E esse próprio Deus, lá no livro de Deuteronômio, nos lembra, escolha a bênção, sede uma bênção. No deserto nós conseguimos encontrar, portanto, aquilo que Deus nos dá, nos permite, o livre-arbítrio. O que nós queremos seguir? Aquele que nos conduz através dos tempos difíceis, do deserto da nossa vida, ou nós queremos escutar aquele que fica tentando o nosso ouvido? Sei. E é interessante, professor, que no deserto Jesus passou exatamente por 3 grandes tentações, né? Aquelas que vivem nos convidando constantemente. E essa primeira tentação dele, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa primeira tentação que o demônio lhe faz, né? Transforme as pedras em pão, mate a sua fome, acabe com esse jejum. O que ela significaria? Essa primeira tentação, Padre, nós podemos dizer que é o desejo da vida sem sacrifício. É o desejo da vida humana, de passar pela vida sem ter sacrifício. O pão aqui, ele representa não somente aquilo que nós comemos, não somente esse pãozinho de cada dia, mas representa tudo que toca a nossa sobrevivência. No caso, a comida, a roupa, o trabalho, a saúde, o nosso próprio bem-estar. São os desejos, podemos dizer assim, os desejos da carne, os desejos da vida, que inclui todos os tipos de desejos físicos. É a busca humana pela satisfação a qualquer preço. Um exemplo, nós se perguntamos assim, você está com fome?
Então transforme a pedra em pão. Nada de fome, nada de mortificação, nada de jejum. Isso nos lembra agora o tempo da quaresma, né? Então nada de esforço, de luta e de sacrifício. Se está com fome, é difícil fazer comida? Dá uma ligadinha no fast food, é muito mais rápido. Então esse desejo humano de passar pela vida sem os seus próprios sacrifícios, esse transformar a pedra em pão, significa eu não quero trabalho nenhum. E é verdade, a gente é levado pelo marketing a facilitar ao máximo tudo, né? A propaganda constantemente diz, não faça esforço nenhum, a gente ajeita tudo para você. A segunda tentação é que lição ela dá para nós, exatamente quando é colocado diante de Jesus, não é mesmo? A possibilidade ou a adoração do próprio demônio, né? O que ela traz para nós isso aí? Essa segunda tentação, como o senhor mesmo disse, é adorar ao diabo em troca de todos os reinos do mundo. Podemos ver que tem aí o desejo do poder sem serviço. Eu desejo o poder, mas eu não quero trabalhar. Então, se eu tiver a chance de somente ser um funcionário fantasma e lá marcar o meu ponto e voltar para casa, muito melhor ainda, né? Então, essa tentação tem a ver com a soberba da vida. Apela ao desejo de poder e de glória. E o diabo aqui propõe um ato para Jesus, que seria pegar um atalho, alcançar o domínio e autoridade sobre o mundo sem passar pelo sofrimento e pelo sacrifício da cruz. E Jesus aqui então vai responder citando o próprio livro do Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 13, né? Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Então aqui Jesus reafirma a sua fidelidade a Deus, rejeitando qualquer forma de idolatria. Se nós trazermos isso para nós, para a nossa vida, nós vemos que muitas pessoas buscam status e prestígio como uma forma de afirmar a sua identidade e o seu valor. Então a tentação aqui é abandonar o compromisso com Deus e os seus princípios em troca de ganho pessoal e de glória mundana, sem acompanhar, sem estar na presença de Deus. Certo. Professor Luciano, a gente nota que esse bate-boca entre o demônio e Jesus se faz sempre com palavras da Bíblia. É muito curioso isso aí, né? Os dois estão jogando ping-pong com palavras da Bíblia. Mas a terceira tentação também é muito forte. Está lá no ponto mais alto do templo, né? Pode se lançar que você, afinal, é o Cristo, você vai ser aparado aí pelos anjos. Que tipo de tentação significa para nós? Essa tentação poderia dizer, padre, que é a gente seguir uma religião sem obediência. Sei. Nela, o diabo, ele desafia Jesus a pular do pináculo do templo em Jerusalém, que é a parte mais alta, da onde ficaria o arauto. Ali ele indica, ele sopra a sua corneta para dizer que o rei está chegando, né? Então, aqui, Jesus ele é tentado a pular, a se lançar disso. Isso desafia, portanto, ao próprio Deus, né? O que nós poderíamos dizer aqui? Esta tentação apela ao orgulho e à presunção. O diabo tenta induzir Jesus a provar a sua identidade messiânica de maneira especular e milagrosa, ou seja, ele não vai passar pelo todo o seu projeto, ele tem que mostrar ao que ele veio. E aí nós podemos trazer para os nossos dias, onde hoje muita gente está buscando a religião apenas para obter, na verdade, algumas soluções para os seus problemas, procurando meios de condicionar Deus ao agir em seu favor. Hoje em dia, se nós abrirmos aí as telas de nossas televisões, o que não falta são propostas religiosas e mágicas, indicando que se Deus prometeu, ele tem que cumprir. E você vai vir buscar o seu milagre na hora que nós prepararmos. Então Jesus responde a essa tentação do diabo citando Deuteronômio 6,16: não tentarás o Senhor teu Deus. Aqui nós vemos também, nesse bate-boca, como o senhor diz, uma coisa muito importante. Não basta para o ser humano conhecer a palavra de Deus. O diabo conhece, mas nem por isso ele está sentado à direita de Deus o Pai. Nós temos que conhecê-la, ela tem que estar na nossa boca, mas ela tem que também estar no nosso coração. A gente precisa colocar isso em prática. E nós colocamos isso em prática não através da glória do nosso nome, mas da glória do nome de nosso Deus, ou seja, nos fazendo pequenos. Que maravilha, muito obrigado, professor Luciano. Ainda uma coisinha, quando a gente vê essa cena das tentações de Jesus, a gente tem a impressão que tudo aconteceu uma vez ali, Jesus se livrou
e estou livre para o resto da vida. Ou realmente condensa aquilo que ao longo da vida de Jesus, né, foram sendo as tentações e que não precisou nem de aparecer o diabo, eram as próprias pessoas, como Pedro, né? Jesus falou, você está bancando o demônio para mim, né? Ou seja, as pessoas mesmo tentavam Jesus, provocavam, né? E queriam que de alguma forma ele fizesse aquelas mágicas que toda pessoa gosta de ver, principalmente graças, milagres e tudo mais. Foi condensado pelo evangelista nessas 3 tentações toda a vida de Jesus? Exatamente, Padre. Olha, quando nós pegamos aí 2 números que são muito significativos para explicar isso. Primeiro, o número 3. O número 3 é um número perfeito. Isso significa que as 3 tentações de Jesus trazem para nós a significância de todas as tentações humanas, tudo aquilo que nós somos tentados dentro da nossa humanidade. Jesus, ao ser conduzido ao deserto, nós não podemos esquecer que ele tem fome. Esse ato de ter fome é um ato humano. Isso para poder significar para a gente que Jesus, ele se esgota de toda a sua divindade e assume a nossa humanidade. E ele vai vencer as tentações da sua vida, por isso o número 40, as tentações de toda a sua vida, no decorrer da vida inteira dele, assim como cada um de nós também podemos vencer. Então aqui Jesus já está dizendo assim para cada um de nós, o evangelista faz isso, né? Assim como Jesus, sendo humano, foi tentado durante toda a vida dele por todas as tentações, número 3, número completo, perfeito, nós também somos tentados. Mas se seguirmos os passos de Jesus, nos deixarmos ser conduzidos pelo Espírito e não ficarmos escutando aquilo que o demônio buzina no nosso ouvido, nós temos condições plenas de também vencermos na nossa vida. Isso, professor Luciano, muito obrigado de todo o coração, assim, por essa participação, esses esclarecimentos que você trouxe para nós, viu? Que você tenha, então, uma quaresma em que todas as tentações sejam superadas, né? E que a gente possa, Nosso Senhor sempre diz para nós, olha, o que você está passando eu já passei, viu? Então, se eu superei, você supera também. A gente agradece esse esclarecimento tão bonito que você nos deu, viu? Nossa Senhora continue abençoando aí este ano santo para você, para sua família, para todos aqueles que cercam. Um bom obrigado de todo o coração. Amém. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Isso.